Olá, seja bem-vindo a mais uma análise audiovisual do Anes4U. Eu me chamo Daniel Ferreira e o artigo que vamos apresentar é sobre agitação no pós-operatório em crianças. É um artigo de revisão e interpretação da literatura publicado em março de 2017. O artigo foi publicado pela doutora Kira Mason, do Children's Hospital, em Boston, e foi publicado no British Journal of Anesthesia. Começaremos com um breve histórico sobre o tema, e isso nos remete à década de 60, onde um grupo de anestesistas observou agitação, choro e desorientação em pacientes pediátricos, no período pós-operatório, e resolveram chamar de Emergency Agitation. O tema continuou sendo estudado, e em 2004 houve a primeira publicação de uma escala numérica para medir delírio. Foi a Pediatric Anesthesia Emergency Delirium Scale. Em 2016, a doutora Marta Somaini publicou um artigo muito importante diferenciando dor aguda de Emergency Delirium. Esse é o termo mais utilizado hoje em dia. A consolidação desse termo se deu através da definição de alguns fundamentos, como a ausência de contato visual direto com o examinador, ações despropositadas da criança e a ausência de consciência do próprio ambiente em que a criança se encontra. Essas definições foram bem fundamentadas pela doutora Marta Somaini nesses dois artigos que aparecem no slide. Com o segmento sobre os estudos a respeito de delírio, podemos ver que esse fenômeno não se restringe apenas ao ambiente hospitalar. Essas crianças que sofrem de delírio no pós-operatório têm chance de quase 1,5 vezes mais que a população em geral em apresentarem alterações comportamentais tardias ao evento cirúrgico. No slide vocês podem ver o questionário pós-hospitalar de alterações comportamentais. As alterações mais comuns anotadas nessas crianças foram alterações de sono, distúrbios alimentares, agressão e apatia, mostrando alteração do humor. Nesse sentido, e levando em consideração as alterações comportamentais que podem perdurar mesmo por semanas depois do período hospitalar, é importante conhecermos os fatores que podem contribuir para o delírio, e isso é bem explicitado no artigo. O primeiro deles seria o uso de anestésicos voláteis inalatórios, preponderantemente o sevoflurano. Em seguida, o tipo de cirurgia a ser submetida também parece ter papel fundamental, principalmente as cirurgias de oftalmologia e otorrinolaringologia. Quanto aos fatores próprios do paciente, o principal deles parece ser a idade escolar, que vai dos 3 a cerca de 9 anos, é a mais atingida por esse fenômeno do pós-operatório imediato. Além disso, a ansiedade da família e do próprio paciente parece estar intimamente relacionado com o desenvolvimento de delírio. Numa série de casos em que se avaliou o estado de ansiedade do paciente em pré-operatório de cirurgias otorrinolaringológicas, observou-se que pacientes ansiosos tinham 5 vezes mais chances de desenvolver delírio quando comparados a pacientes que não tinham ansiedade no pré-operatório. Nesse mesmo sentido, devem ser levados em considerações os comportamentos psicológicos pré-existentes dos pacientes, principalmente aqueles pacientes que adquirem uma postura de enfrentamento da equipe de saúde. Finalmente, um dos fatores chaves para aparecimento de delírio no pós-operatório parece ser uma má interação com a equipe de saúde. Finalmente, cabe a nós, dessa equipe de saúde, buscar estratégias para diminuir o aparecimento de delírio em nossas crianças. E as principais estratégias citadas no artigo são técnicas comportamentais para diminuir a ansiedade, como, por exemplo, cartoons, videogames ou vídeos educacionais mostrados no período pré-operatório. Estes têm se mostrado mais efetivos que pré-medicação, com xarope de midazolam via oral, por exemplo. Além disso, a escolha do anestésico também é fundamental.
Crianças que receberam anestesia venosa total tiveram menos delírio quando comparado com crianças que receberam anestesia com sevoflurano. Somado a isso, a escolha de medicações adjuvantes também parece ter papel fundamental. Os benzodiazepínicos, por exemplo, atuam indiretamente, reduzindo a ansiedade do pré-operatório e contribuindo para a diminuição de delírio. Os alfa-agonistas, sim, parecem ter papel fundamental na diminuição do delírio, sendo a dexmedetomidina mais efetiva do que a clonidina, tanto na incidência quanto na gravidade dos casos em questão. Outro fator interessante é a estimulação elétrica de alguns pontos de acupuntura. Um estudo randomizado, duplo cego e prospectivo foi citado mostrando a diminuição de delírio em crianças submetidas às cirurgias ambulatoriais. A associação e o uso de anestesia regional em crianças parece ser uma estratégia inteligente, tendo em vista o controle analgésico adequado e a diminuição do consumo de anestésicos, mas nenhum estudo mostrou evidências que o seu uso diminui o aparecimento de delírio. Finalmente, a analgesia e o controle adequado da dor são importantes para diminuir a má interpretação do comportamento das crianças no período pós-operatório, o que poderia ser um fator de confundimento. Enfim, a discussão proposta na conclusão do artigo é que delírio é um assunto que ainda precisa ser muito estudado, estudos a longo prazo que diminuam os fatores de confundimento. Além disso, a autora cita também que a escala de delírio deveria entrar na rotina de sinais vitais em toda a unidade de RPA, já que se trata de uma ferramenta útil e que deveria ser mais amplamente utilizada. E para terminar, se você ficou com alguma dúvida sobre esta análise audiovisual ou de algum outro assunto do seu interesse, entre em contato conosco, contato@nestforyou.com. Muito obrigado.